E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área, com vocês, pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify, trazendo sempre um papo importante e necessário. Como será o nosso papo de hoje? Estou aqui com duas pessoas super importantes nas questões de igualdade racial aqui nessa cidade. São duas pessoas que estão no dia a dia, na luta, estão nos conselhos, tem que ocupar os conselhos. Eu sempre falo, gente, que depois que você vota, depois que você coloca lá seu voto na urna com seu dedinho, né? Porque temos urnas eletrônicas confiáveis nesse país. Depois que você vota, a maneira de você participar da vida política do seu município é através do conselho. É ali que você exerce cidadania. E pelo Brasil nós temos conselhos, pelos municípios, nós temos os conselhos de saúde, nós temos os conselhos de patrimônio, conselho de cultura, criança e adolescente, e temos um conselho aqui na cidade de Jundiaí, especificamente, que é esse que a gente vai falar hoje, que ele é voltado para as políticas raciais. Ou seja, os debates com relação a uma cidade que luta por igualdade social, elas acontecem lá no dia a dia. Então, é super importante que você, que está aí do outro lado, participe dessa conversa, dessa pauta, para que a cidade avance em termos de políticas públicas, né? Não basta post no Instagram, não basta post aí nas redes sociais, tem que participar, tem que articular, tem que conversar e tem que ouvir, principalmente. Bom, vai rolar aqui em Jundiaí, na próxima sexta-feira, a partir do dia 16 de maio, a segunda Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Ela acontece no dia 16 e no dia 17, e o tema desse ano é Igualdade e Democracia, Reparação e Justiça Racial. É um papo que nós, pessoas brancas, temos que participar e temos que sentar nossa bunda na cadeira e escutar. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, porque eu estou com eles aqui no estúdio, Robson Santana e Andréa Pereira. Bem-vindos! Tudo bem com vocês? Bom, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. É uma satisfação estar com você agora aqui na frente, né? Porque no dia que o Robson veio, você estava ali nos bastidores, né? Eu estava ali nos bastidores, e só hoje, escutando. E hoje é sua vez, porque você está à frente do conselho, né? Eu até peguei aqui, gente, o CV, porque esses dois aqui, o currículo é um pergaminho, né? Mas eu queria falar da Andréa um pouquinho, que ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia social e mestranda em intervenção social e comunitária. E ela é atual presidenta aí do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em Jundiaí. Você que está no conselho hoje foi eleita, né, para presidir o conselho. E o Robson Santana, que é nosso sociólogo, historiador, professor, escritor, o currículo dele também, pergaminho. Volte aí uns episódios, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo o meu papo com o Robson para você conhecer um pouquinho mais, ouvi-lo falar não só da história dele, mas também do livro Se a Cor é Minha, Porque Ele Incomoda, que é um livro incrível, super recomendo. E ele está aqui hoje com a gente também, porque está nessa luta também, né, Robson? Com certeza. Boa tarde também. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vindo. Eu falei quando você veio, eu falei quando vem uma, vem sempre, né? É isso, vira sócio, gente. É isso que acontece com o Francamente. É bom ser sócio desses espaços de debate, de discussão, né? Isso é muito importante, ter um espaço como o seu programa, Francamente, que está em vários lugares, né? Que bom que as pessoas acessam, que as pessoas falam bem dele. Então, quando eu falo para as pessoas dizem, não, eu conheço e é um programa maravilhoso. Então, isso é muito importante. Que bom que esse espaço seja cada vez mais plural, cada vez mais nosso, porque é para isso que esses microfones ficam ligados, né? Para a gente fazer as lutas do dia a dia, né? Pela cultura, as lutas sociais, os movimentos, para isso que a gente está aqui. Bora lá falar. Vamos primeiro dar um panorama deste conselho, porque eu acho importante, eu sempre ressalto aqui para as pessoas a importância da sociedade civil ocuparem os conselhos municipais. Porque no dia a dia, o arroz e feijão, as discussões são feitas ali. A população ali tem participação direta na construção de políticas da cidade e também fiscaliza, é consultada, né, e também propõe. Né? Como eu disse, não adianta ficar só nas redes sociais, sim, não é mesmo? Sim. Conta um pouquinho da construção que é feita dentro do Conselho. Tá, o Conselho de Jundiaí, que é o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, esse ano ele vai completar 35 anos de existência, então ele está aí desde 1989.
nessas lutas. Jundiaí hoje é considerada uma cidade pioneira, né, em questões raciais. Ela foi o primeiro município do país a criar a lei de cotas nos concursos públicos. Então, tudo isso veio desse movimento de Jundiaí, né? Junto com o conselho, junto com nomes que todos nós já conhecemos, né? O Reginaldo, o B.A., Valéria, né? A Marlene Costa, o Reginaldo também, e Rogério, enfim, tantos outros. Então, houve essa construção. O conselho, ele não é só consultivo, ele é deliberativo também, então ele não só é usado pelos poderes legislativo e executivo para ser consultado, mas também para propor pesquisas, propor políticas. Ele só não executa, que foi a conversa que nós estávamos fazendo, porque esse não é o papel do conselho, né? O papel do conselho também é fiscalizar como essas políticas estão sendo aplicadas no município. Então, assim, dentro do conselho nós temos subcomissões. Né? O professor Robson faz parte da subcomissão de educação e lazer, então nós temos a do trabalho, e são 5, e eu não vou lembrar, e aí da educação tem a heteroidentificação. Então todos os concursos que são feitos dentro do município, ele passa pelo conselho. Então, o conselho faz a avaliação dessas pessoas que se autodeclaram, né, negras, e a gente precisa deixar isso muito claro, que dentro do município de Jundiaí, essa questão já mudou. Tem um decreto mais recente, no artigo 6º, ele diz que é heteroidentificação, principalmente pela cor, né? E aí depois vem os outros traços fenotípicos, que é cabelo, nariz, boca, mas principalmente pela cor. Porque é uma discussão nacional com relação à política de cotas e essa questão da pessoa se declarar, né? Que a gente tem as questões do colorismo no Brasil, a gente tem as questões, obviamente, de fraudes que acontecem no Brasil, né? A gente já viu, inclusive, políticos aí, né, fazendo bronzeamento e se declarando pardo dentro das cotas aí, que é vexatório, mas a gente tem que ficar de olho, né? Eu vi um caso também de um concurso do INSS, que o garoto, ele passou, ele se pintou ali, né? E assim, é vexatório, né? Esse lugar que ainda a sociedade tem que lidar. Né, as políticas afirmativas, elas estão acontecendo no Brasil. Você falou de 35 anos do Conselho, né? Isso. Ali, logo depois da Constituição de 88, né? Sim. Que o Conselho nasce, e que questão importante, que era um fim de ditadura de regime militar, né? Uma abertura teoricamente democrática, porque eu não acredito em democracia num país tão desigual como a gente tem, né? E vem fazendo essas construções. Eu não sabia que Jundiaí tinha sido a primeira cidade a implementar a política de cotas para concurso. Foi o primeiro município do país, então ele é pioneiro, então ele precisa manter sempre esse lugar, e eu acho que é importante isso. O poder público tem dado para nós, inclusive é nosso parceiro na construção da conferência também, é importante dizer isso, junto com a sociedade civil. Então é uma construção, né, com 3 atores: conselho, poder público e sociedade civil. É importante também a gente salientar com relação à heteroidentificação, porque assim, as pessoas falam assim, mas o meu avô, o meu tio, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, eu sou afrodescendente, mas não é disso que se trata mais, pelo menos aqui em Jundiaí, não é disso que se trata, mas de como você se apresenta para as pessoas. E aí o professor Robson, ele sempre traz uma pergunta: qual preconceito você passou? Me conte, então, qual preconceito racial que você passou, para a gente entender por que você está se autodeclarando. Então, não é afrodescendência mais, mas sim heteroidentificação. Porque mesmo o colorismo, ele traz uma passabilidade para algumas pessoas, né? Com relação aos traços, a cor da pele, se é mais ou menos retinto, o cabelo. A gente tem essas questões no dia a dia que estão postas, né? Sim. E são questões que a gente precisa, por isso existe a conferência. Para a gente trazer esses debates, e aí não é só a questão, tem uma questão racial e a gente precisa falar, mas aí tem as outras questões, né, que atravessa. Se for uma mulher negra, se for uma mulher negra LGBT, se for uma mulher negra LGBT nordestina, se for uma mulher negra LGBT nordestina gorda. Então, tudo isso precisa ser olhado de uma maneira diferenciada. É por isso que é equidade racial. Equidade racial. Né? Porque é diferente de igualdade, né? Diferente de igualdade. Tem sempre faculdade de direito, enfim, quando vai falar de diferença de igualdade e equidade,
tem lá, né, o muro, 2 menininhos, um mais alto, um mais baixo, e aí os dois no banquinho da mesma altura. O pequenininho continua não enxergando do outro lado do muro, né? Agora, equidade é quando o banquinho do menorzinho é um pouquinho mais alto para que ele enxergue, todos, né, acima do muro, né? Então eu acho que é importante fazer essa distinção entre a busca de igualdade e de equidade, né? Que são coisas diferentes aí na prática do dia a dia, né? Que a gente acaba reduzindo os termos, né, da luta, verdade. simplificando. Esses dias eu estava falando, não lembro com quem foi, lembrei, foi na Anchieta, nós estávamos numa aula e estávamos falando sobre isso, como o brasileiro ele tem a capacidade de esvaziar os conceitos. Sim, muito. Demais, assim. A gente joga na lama os conceitos até a palavra não significar mais nada. E aí esvazia, né? E aí, como tudo pertence ao capitalismo também, o mercado vai se apropriando das falas, das palavras, das causas, né? E vai fazendo o mercado funcionar ao seu bel prazer, né? E aí cabe a gente, e aí eu não estou falando só de conselho, né? Uhum. Cabe ao conselho principalmente, mas as pessoas também do senso comum questionar. Tá, mas você está falando isso quer dizer o quê? Sim. Exatamente. Porque você acaba colocando a pessoa numa berlinda, ele vai ter que saber falar sobre aquilo de alguma forma para fazer sentido dentro da frase e para as outras pessoas. E eu estava falando isso no sábado, vamos colocar as pessoas na berlinda, vamos perguntar, ela está falando que o racismo é estrutural. Mas como é que é estrutural? Me explica, aí eu quero entender. Você falou, agora você tem que explicar para mim, para ver se eu estou entendendo direito. É maravilhoso, porque daí você cobra da pessoa que ela saiba minimamente do que ela está falando, porque hoje a gente está nessa sociedade do conhecimento raso, né? Do conhecimento de twitteiro, né? Verdade. Então é importante a gente começar, não constranger as pessoas, mas realmente questionar mesmo. E vamos ver até onde ela vai com essa Mas saber. eu vou te dizer mais, viu? Eu acho que a gente tem que constranger mesmo, às vezes. Ah, sim. Não, eu quis ser fofa aqui, gente. Eu quis ser fofa. Mas no dia a dia a gente tem que, às vezes, colocar uns dedinhos ali né? Tocar na ferida. Tocar na ferida, né? E voltando à questão da heteroedificação, por exemplo, eu faço parte, né, sou conselheiro titular também, responsável pela heteroedificação junto com o André. E aí no Amazonas tem um movimento Parditude, que eles se autodeclaram pardos e realmente são pardos, alguns indígenas. E a minha preocupação, às vezes, também é o seguinte, é que fala assim, tem muitas falas que são assim, ou é preto ou é branco. Não, o pardo existe sim. Pardo existe. Existe, tem mais passabilidade do que uma pessoa negra retinta. Sim. E o que é preocupante, assim, eu vejo muito em Jundiaí, mais de Jundiaí porque eu moro aqui, é que as pessoas negras estão dando diploma de negritude para pessoas brancas. E isso é complicado, porque o que acontece é um tiro no pé. Porque quando você dá diploma de negritude para pessoas brancas, a pessoa depois vai dizer o seguinte, então não existe racismo, porque ninguém é mais, todo mundo é preto. Todo mundo é preto. E para que cota racial? Somos miscigenados, então eu também tenho sangue, então eu também tenho direito a... E aí cai no mito da democracia racial, que é uma falácia. É bom ler o livro de Gilberto Freire, porque é uma falácia. Gilberto Freire ele vai abordar uma miscigenação que nunca existiu, uma cordialidade do bom senhor de engenho, e a gente fica preso àquilo. Então a gente começa, eu vejo pessoas do movimento negro do próprio Jundiaí, da cidade de Jundiaí, que vai dando passabilidade para pessoas brancas, e as pessoas brancas vão se mimetizando, se acostumando, e começam a bater no peito dizendo, eu também sou negra. E vão conseguindo ganhar esses espaços, e nós que somos, e as pessoas que são negras retintas, vão ficando sempre para trás. Isso também é perigoso. Isso é muito perigoso. Muito. É uma coisa perigosa. Porque você tira da discussão quem tem esse lugar para discutir, que é quem no dia a dia sofre os racismos que a sociedade propõe o tempo todo, né? Sim. Então agora tem uma carteirinha. Pessoa branca, você pega uma carteirinha ali, você ganha o diploma. E o pior é que a própria pessoa que é negra dá esse diploma de negritude para pessoa branca. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que só em ser branca já é um privilégio. Total. Porque assim, a gente fala da cota, mas a cota, Lília Vaz Santana, ela fala o seguinte, que a cota não é esmola, não tem para acabar sendo, porque se você está desempregado, você vai para a faculdade como, e fora que na cota você compete com outra pessoa.
Que é 20% só. Tem dentro da cota social. Tira aquele percentual e você tem direito à cota. Só que assim, você se forma médico, dinheiro que for, você se esbarra com racismo institucional. Sim. Então, por mais que você seja médico, mas você está num consultório, você está lá com sua cor, que é a cor que chega, e ninguém vai acreditar que você é médico. Vai dizer que você é o que... Nada contra a pessoa, né? Mas é o agente de serviços gerais daquele local. Ou então, como acontece, né? Coloca você no último consultório, que às vezes está mofado, como aconteceu em certo local, da cidade de Jundiaí, e o médico estava lá, e você vai ver a cor do médico, o médico é negro. Ele estava no consultório que eu olhei assim e vi que a parede estava mofada, quer dizer... No mais escondido, no mais fica lá último... escondido. E é um hospital, é um local que é inclusivo. Como assim inclusivo, né? Se eu escondo aquela parte que o Brasil não quer enxergar. Sim. E é a parte que mais representa o Brasil, né? Pois é. Vamos combinar que é a parte que é o que significa o Brasil, né? Se a gente pega dados do IBGE, né? Me conta, eu vou abrir aqui, gente, porque a memória... A gente tem várias discussões agora na conferência, porque o Conselho atua o ano todo, durante esses quase 35 anos, e aí de tempos em tempos acontece a conferência municipal, né? Esse ano vai acontecer em 2 dias, e depois as questões da conferência elas são debatidas no âmbito estadual. No caso de Jundiaí, é assim, Jundiaí ela teve 2 conferências, uma de 2013 e uma de 2017, não, 2000 nós estamos na segunda, não é isso? 2013 e 2017 foram as regionais. E teve uma municipal. Nós vamos ter a municipal agora. E no dia 30 e 31 de maio teremos a regional. Perfeito. Tá? Que terá as discussões e a eleição dos delegados. Essas discussões que já foram feitas na municipal, na regional e os delegados eleitos vão para a estadual. Passando pela estadual... Aí os delegados que passarem na estadual vão para a nacional. Então, o nosso intuito é que Jundiaí, como pioneira de tantas políticas públicas, Jundiaí é uma cidade que assinou o documento de ser cidade antirracista. Né? E isso é muito importante. Mas também é super importante, mas a importância é a prática. Então, se a gente assina esses documentos... Se nós temos algumas questões que já são colocadas, a gente tem que colocar em prática. Então, a conferência é exatamente para isso. Conferir o que já foi feito, né? Se está sendo colocado, se não estiver sendo colocado, vai ter outra cobrança com relação a isso e construir novas políticas. Sim. E eu acho que é assim, eu acredito que é essencial que Jundiaí tenha uma representação nacional. Sem dúvida. Sem dúvida. Jundiaí precisa estar na nacional, não só pelo município, mas pela região também. Porque nós somos agora uma região metropolitana. Exatamente. Né? Ganhamos aí o título de região metropolitana, que a gente já meio que atuava, né, enquanto município nesse lugar bem regionalizado em termos de política, né? Exatamente. E eu perguntei sobre essa questão de acontece a municipal, aí vem regional, estadual e federal, para as pessoas entenderem que são práticas do ano todo que têm um propósito. O propósito não é discutir apenas a cidade, mas ampliar essas questões e levar para onde o governo federal possa garantir que algumas políticas sejam tomadas em território nacional mesmo, né? E colocadas em prática. E colocadas em prática. E assim, o que é importante, que eu achei que você trouxe na fala, eu vou só ressaltar. Quando nós falamos de políticas públicas para a comunidade negra, para a comunidade indígena, para a comunidade quilombola, nós não estamos falando de políticas apenas para essas populações, porque quando eu melhoro a vida de determinadas populações, toda a sociedade daquela cidade é beneficiada. Então, por isso que eu sempre falo, é importante que a população negra, quilombola, indígena de Jundiaí e região esteja presente nas conferências, mas é preciso também que outras comunidades e outras pessoas de outras raças, porque o branco precisa se entender como tal, racializado, né? Estejam presentes nessa discussão, porque nós não estamos falando de saúde mental e física, lazer e esporte apenas para a população negra, mas para todos, para que todos tenham essa oportunidade de estar
na equidade. Sim. Não na igualdade. Eu acho importante trazer essa fala e essas coisas eu sempre ressalto, né? Quando a gente fala do movimento feminista, das discussões sobre o feminismo, de feminicídio, a gente tem que trazer homem para a discussão. Com certeza. Né? Quando a gente tem que falar sobre racismo, nós, brancos, temos que participar a doença é nossa, o privilégio é nosso. Nós estamos nos beneficiando dessas estruturas. Então, é o que eu disse, tem que sentar a bunda na cadeira e ouvir. E você falando isso, eu me lembrei de um episódio, o ano passado nós fizemos uma atividade num determinado local, falando sobre a questão foi a comemoração do dia de Teresa de Benguela, que agora em julho, né, vamos ter novamente. Que é o dia da mulher, ficou com a data, não ficou? Do dia da mulher latino-americana, caribenha. E aí a gente o conselho fez uma super roda de conversa no Clube 28 de Setembro, né? Um clube histórico também. Histórico, importantíssimo da nossa cidade, do país, na verdade. Do país, que é o segundo, né? Exatamente. E aí Dona Edna estava, o conselho estava, né? Outras pessoas, outras mulheres também, brancas, negras, enfim, estavam, as mulheridades trans, todas estávamos lá. E ao final, né, que assim, eu sou como você, eu concordo que todos nós temos que participar das políticas. Sim. Independente de homem, mulher, trans, branco, negro, indígena, todos têm que participar. Claro que tem coisas que eu vou ter um pouco mais de conhecimento do que você, e você vai ter mais do que eu, e assim sucessivamente. E aí os homens tinham essa hora da fala também sobre esses cuidados com essas mulheridades todas. E no final uma pessoa fez assim pra mim, nossa, mas como que você traz os homens pra falar nesse local? Aqui é um local seguro. E ninguém estava se sentindo constrangido em conversar sobre o tema. Um local seguro, as mulheres têm que estar seguras de falar. Eu digo, mas em nenhum momento eu vi as mulheres inseguras em falar. Muito pelo contrário. Elas se sentiram, inclusive, acolhidas porque estão entendendo que os homens conseguem agora ver os nossos sofrimentos, as nossas angústias a partir da nossa fala. Sim. E eles também trazem nesse lugar as suas angústias, porque essa história de que homem tem que engolir o choro, que homem não pode chorar, que o negro tem que ser um búfalo na cama, que não pode ser gay, que tem que comer feijoada e essas coisas todas, ele às vezes não tem espaço de falar porque ele não pode. E naquela roda a gente teve essa discussão, essa foi troca muito boa. E aí eu coloquei para ela assim, então tá. Se você tiver uma filha e ela se encontrar com um homem que a agrida, que não entenda o que é ser uma mulher negra, tá tudo bem então para você. Porque ele não vai ter oportunidade de estar nesses espaços. E aí eu acho que é super importante criar esses espaços de vínculo, de conversa, de vínculo, um espaço seguro, de sigilo, de confiança. E eu nunca vi falar que o que a gente conversou ali saiu para outros espaços. E foi muito bom fazer isso. Eu lembro que uma época teve um projeto aqui em Jundiaí, não sei se existe mais, eles até vieram bater um papo aqui no Francamente, que chamava Homens que Sentem, que era um grupo de homens que discutiam as masculinidades, discutiam suas paternidades, e eu achei super importante porque eles discutiam muito a saúde mental do homem. Eu falo que enquanto a gente não trouxer para o papo do feminicídio, em especial que feminicídio é quando a gente enxerga a violência, é quando sai no jornal, né? Então, tem um monte de violências que são praticadas contra a mulher, enfim, mas o que a gente vê ali no jornal, que a gente viu agora, está vendo todo dia, né? É quando a mulher não tem mais o que fazer, a mulher já está morta. Então, eu fico pensando muito nesse lugar de trazer os homens para a conversa, falar dessas violências, né? De trazer mesmo, vamos discutir isso todo mundo. Não é um problema só meu que sou mulher. Me proteger de homem. É um problema do homem também mudar seus comportamentos diante dessa sociedade que está posta, né? Dessa coisa da posse, dessa coisa que foi construída aí ao longo de milênios, né? Então, eu acho super importante o que você fez, porque a gente precisa abrir esses porões para ter essas conversas difíceis, né? Sim, sim. E o conselho se abriu para isso e nós fizemos. E foi muito bom. Os meninos participaram do próprio conselho, foram. E foi uma troca muito importante. E é isso. Esse movimento precisa acontecer e a sociedade civil precisa estar dentro do conselho, porque às vezes a gente não vê tudo. Exato. Não tem como ver tudo. O conselho é para isso. Controle social. Não é para controlar, amarrar as pessoas, não é isso. Mas
perceber o que é que a sociedade está pedindo, que não está chegando, talvez, no poder legislativo e no executivo da maneira correta, que a gente pode levar de uma maneira mais diretiva, mais objetiva. O conselho é para isso. Então, a participação das pessoas no conselho, a participação da sociedade civil na construção da conferência, ela está sendo muito importante. Sim, e uma coisa que eu acho que a conferência e o conselho traz em perspectiva também é que quando a gente fala de política pública, de participação social, a gente fica pensando na gente. Quais as políticas que me beneficiam? Isso. Vereador acaba que no consenso, vira um despachante. É o cara que, minha rua está sem asfalto, quebra o galho do meu IPTU. Não é isso. Né? Não é a moção. Outro dia eu vi a Câmara Municipal, né, com dinheiro público, moção por causa da camiseta da CBF, da Nike. Me poupe. Sabe assim, a cidade. Gente, vamos discutir a cidade. Isso. Né? Então, vereadores também com pautas federais aí, que também, né? Coisas que não são para o município resolver. Então, eu fico olhando, a gente tem que estar lá dentro. Agora as sessões são noturnas também. Sim, também. Né? E os conselhos, através do conselho, as demandas podem chegar até os vereadores, para que eles, de fato, façam um trabalho um pouquinho melhor do que vem sendo feito, né? Com certeza. É um apelo que a gente sempre faz, é que as pessoas negras, que elas participem. Nós temos o Instagram do conselho, nós estamos alimentando as redes sociais, então assim, que as pessoas participem, vão visitar, ver como é que funciona, saber que existe um conselho, saber até tirar dúvidas mesmo, tirar dúvida. E quanto negritudes andando, né? Ou seja, você vai ver como é, ou seja, tem pessoas que vão me entender, tem pessoas que vão me acolher, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou procurar auxílio, ajuda ou tirar minhas dúvidas. Com o quê? Tem um conselho da comunidade negra que pode estar no Instagram, tem tanto local, e às vezes a pessoa fica. Ainda às vezes a gente diz, tem gente que fala assim, não sabia que tinha um conselho na cidade. E tem um conselho. E é o lugar que é para o cidadão estar, né? De fato. Esse ano, a conferência... Esse ano não, essa semana, gente. A conferência ela vai trazer... são 3 eixos principais, né? Estava falando que é melhor dividir, trabalhar por eixos, porque daí você consegue organizar as temáticas. E eu queria explorar um pouquinho com vocês aqui esses eixos. O primeiro eixo é o eixo democracia. E aí eu falo sempre, né, que eu não acredito que nós vivemos num país democrático com esses abismos sociais que nós temos, né? Porque para haver democracia, a gente tem que minimamente partir de um lugar similar, se não igual, né? Então, de acessos, né? E de representação também dentro dos espaços de poder. Dentro dos espaços privados, espaços públicos de poder. Vamos falar um pouquinho. A gente tem estratégias de fortalecimento à pauta negra no Legislativo. Nós temos a primeira mulher negra eleita, vereadora aqui em Jundiaí. Desafios da participação negra nos espaços de poder, no espaço público. Fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Estratégias para a promoção da justiça climática e a superação do racismo ambiental, que é uma pauta também que a gente tem conversado um pouquinho aqui no Francamente. Essas questões veio a criadora lá do Perifa Sustentável, né, falando um pouquinho sobre essa questão arquitetônica de planejamento da cidade e o racismo ambiental. Né, que são uma pauta que está muito em alta agora, quando se fala de sustentabilidade, não dá para excluir o racismo ambiental. Vamos começar por esses itens? Né? Bom, eu costumo dizer que esses eixos são eixos muito complexos. Sim. Porque ele trata de sub-eixos que, assim, tentou se dividir, mas não tem como não se ver essa complexidade de discussão. Porque fortalecimento da pauta negra no legislativo e nos espaços de poder público. A gente sabe que é difícil, como você falou, né? Nós temos a primeira vereadora negra de Jundiaí. Olha o tempo, a idade que Jundiaí tem, os 300 e né? E agora que nós estamos falando sobre isso. Olha que dificuldade. 2025. Agora que estamos falando sobre isso.
Então, quais estratégias que a gente pode, junto com a sociedade civil, com o poder público, com o conselho, criar para que essa população possa estar sendo representada de fato, e aí não é só representada. Sim. Porque representatividade só não basta. É representar e executar. Criar planejamentos, estar junto com a população de fato e escutar mesmo, chegar no bairro, nos lugares, nas escolas e escutar e fazer algo sobre. E apresentar esse resultado também, de uma maneira que todos possam entender, porque também não adianta eu colocar lá juridiquês para dizer que estou fazendo alguma coisa. Então, a gente precisa preparar a nossa juventude, principalmente, para estar nesses espaços. Isso é muito importante, essa preparação, porque não é só sobre ter uma cadeira lá dentro que é para uma pessoa preta. É sobre ter uma pessoa preta preparada para não precisar mais daquela cadeira e ela poder ocupar qualquer cadeira. Isso. Né? Exatamente. E aí a gente tem o SINAPI vou falar um de cada vez. O SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde as políticas públicas elas passam a ser executadas. Então a gente tem hoje, até saiu hoje no Instagram, eu não pude ler exatamente, mas saiu vários programas e projetos que o SINAPI está fazendo. Jundiaí hoje, dentro do SINAPI, ela está na modalidade plena. A nossa intenção como conselho hoje é passar Jundiaí para a modalidade, ou ele está na modalidade básica, nós queremos passar para a modalidade plena, tá? Então, a gente só falta mesmo fazer os ajustes do plano municipal para poder fazer isso. E aí, o que acontece? Vai entrar recurso para que nós possamos fazer todos aqueles projetos que estão dentro do SINAPI, que são projetos para idosos, são projetos para adolescentes, para jovens, para mulheres, para as mulheridades, para criança, porque assim, todo mundo fala, tem um conselho da criança e do adolescente, mas esse conselho está olhando especificamente de maneira diferente para a comunidade negra, para a comunidade LGBT, para a comunidade neurodivergente, para a comunidade quilombola. São muitas especificidades, né? São muitas, e cada uma com a sua delicadeza de atuação, porque precisa ter alguém que não olhe de forma genérica para isso. Todas as crianças são iguais, todas não são. Todas as famílias são iguais, não. Eu sou feminista, todas as mulheres são iguais. Não. Não mesmo. Né? E é verdade. E aí a gente entra também na promoção, né, da justiça climática, principalmente, né, o ano passado nós tivemos aquela catástrofe aqui em Jundiaí. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser debatido fortemente. Eu trabalho no São Camilo, e eu vejo as coisas que acontecem lá também quando não precisa estar chovendo, né? Porque as vielas são mesmo para você subir e descer, dão muito trabalho. Então eu fico pensando nas crianças que vão sair para a escola, nos idosos que às vezes não conseguem porque não tem mais a mobilidade ou motricidade para fazer esses acessos. Então, tudo isso a gente precisa pensar, que é o racismo ambiental. Sim, e isso tem muita relação com o nosso, não só com o nosso plano diretor, mas também com as questões de habitação popular. Porque, geralmente, os projetos de habitação popular são colocados em lugares periféricos, longe, aí você tem toda uma questão de mobilidade, de estrutura daquele território, acessibilidade. Então, todos os 3 eixos são bem complexos, né? Aí é só um resumo bem panorâmico, porque essa discussão é uma discussão que eu, sinceramente, eu acho que em uma semana eu não consigo. Gente, numa vida, Andréia, pelo amor, numa vida. Não, eu tô falando porque é uma conferência, a gente precisa tirar, né? Ideias para políticas que sejam aplicáveis e que deem resultado. Porque eu acho lindo a gente pensar no horizonte, lá na frente, mas e o dia a dia? Eu sempre gosto muito do arroz com feijão, sabe? O que a gente consegue fazer na prática, que a gente está 1 passo ou 2 mais perto daquele horizonte, que é o sonho do mundo ideal. Se a gente não der esses passinhos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque se a gente fica só no mundo, no que é ideal, discutindo o sexo dos anjos, na prática, a gente não faz nada. É o que eu falo, da aplicabilidade. A gente precisa pensar em coisas que possam ser aplicáveis. Aí você traz no aqui e agora. Sim. É isso. Sim. Eu gosto muito de prestação das etimologias da palavra, né? Porque fala que o Brasil é uma república. Res quer dizer de todos. Então, o país não é para todos, não é de todos. Não. E se fala que a democracia quer dizer o povo no poder.
Não é assim. Ou então o Brasil é uma aristocracia, que é o melhor no poder, quer dizer. O Brasil está mais para uma oligarquia, que é o governo de poucos. Sim. Poucos estão no poder. E para poucos. E para poucos, porque são 208, 210 milhões de brasileiros, então quantos estão no poder? Pouquíssimo. A gente vê pelo 82 senadores, 513 deputados, quer dizer, a gente vê que... E que estavam ampliando, né, o número de deputados lá no... subir mais 40 e tantos deputados, né? Uma chuva de nepotismo, Sim. né? Uma chuva e a coisa vai passar um processo de filtragem que é absurda, né? Não, e a gente vê as mesmas famílias no poder, né? As oligarquias no poder. E também os interesses ali daquela... quando a gente fala elite, a galera acha que é a galera que tem o HB20 financiado e tá morando em condomínio. Não é. Isso, a gente não enxerga. Essa galera não tá circulando entre nós, réis mortais, né? E é importante colocar isso, esse lugar da gente... achar que vivemos num país super democrático com tanta injustiça e com tão pouca representatividade. No dia 16, que é a abertura da conferência, eu fui voltado para fazer a palestra, e o tema é o papel das conferências na igualdade racial. A gente vai tentar, de certa forma, trazer toda uma amplitude para entender o quanto é importante existir conferência, não só da igualdade racial, nesse caso, igualdade racial, lógico, né? Porque é onde a gente se une, a gente vai se fortalecer e tentarmos sair de lá com esse entendimento de que realmente precisamos unificar, né? Sim. Porque dividir não dá mais, é unificação mesmo, né? Sim, porque dali também saem pautas voltadas à saúde e há um conselho municipal voltado para as pautas da saúde. Então, o que sai da conferência, o que sai desses debates também fazem parte dos debates dos outros conselhos, seja na cultura, seja na saúde, seja de patrimônio, enfim. Ele é muito ramificado, né? É um trabalho em rede, na verdade, né? Vocês não estão isolados no conselho, né? Não, inclusive quando a gente fala assim, estamos fazendo com parceria do poder público e da sociedade civil. Exatamente porque para que essas unidades de gestão consigam também olhar para esse lado, porque às vezes a coisa está tão naturalizada, sabe, que os próprios gestores eles não conseguem perceber isso. Então precisa que alguém traga, que os convide para vir fazer parte dessa construção e dessas discussões. Porque o conselho também é bipartite, não é? Não é sociedade civil e poder público. Isso, é paritário. 50-50, né? Mas até isso tudo chegar aos gestores é um processo. Sim. Então, aí o que nós fizemos? Estamos construindo em parceria com essas 3 parcerias, né? Tripartite, podemos dizer. É verdade, tripartite. Né? Mas nós lançamos cartas convites para os gestores, espero que eles possam estar lá, os representantes destes, para que a gente possa trazer, olha, isso aqui está acontecendo. Por exemplo, a gente vai entrar aí no eixo da justiça racial. Vamos lá. Né? E aí está falando, proposta para efetivação das políticas de saúde da população negra. Será que Jundiaí, eu não sei, eu estou fazendo um questionamento mesmo, será que Jundiaí tem usado lá, né, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra? Existe uma lei construída para isso. Será que ela usa mesmo? Porque, assim, nós fizemos uma outra atividade foi no Outubro Rosa também, voltado para mulheres negras no 28. E aí as pessoas iam trazendo os questionamentos de que os médicos não encostam no corpo das mulheres negras, né? Que os médicos têm toda uma mística sobre esse corpo, mas não é uma mística positiva. Dá-lhe o número de partos que são feitos, as violências obstétricas contra a mulher negra, né? E as mortes também obstétricas tardias. Você vê que, às vezes, tem mulheres negras que morrem 1 ano depois do parto. Porque teve consequências desse parto e ninguém observou o que ela estava passando. Quem fala isso é Sueli Carneiro no livro Dispositivo de Racialidade, né? Os próprios médicos, a própria equipe médica, como ela é tratada, o professor Robson trouxe, né, que o médico negro estava lá no fundo da pior sala, porque é uma clínica que a gente já conhece, então nós já passamos por todas as salas, e ele estava na pior sala lá no fundo. Pior sala. Como esse médico, esse corpo preto, que é médico, que é enfermeira, que é técnico, que está na recepção ali naquela clínica dentro da saúde, que recebe outros corpos diferenciados, está sendo tratado dentro dessa
dentro da Secretaria de Saúde. E aí vem a questão também da saúde mental, porque quando a gente fala saúde mental da população, a gente tem que incluir os profissionais. Exatamente. Então, racismo institucional dentro desses lugares. Como é que esses profissionais estão na sua saúde mental? Eu lembrei de uma coisa interessante, que o corpo negro, né? Principalmente da mulher negra, quando vai no médico, é o corpo analisado, pesquisado, mas não é o corpo com interesse de acolhimento e de escuta ou de auscultar. Ele só está ali para ser como se fosse aberto, pesquisado, algo bem da ciência, mas não os profissionais não tomam ciência de que essas pessoas são pessoas, né? São indivíduos. São seres humanos, né? E que sentem dor, e tem o mito da mulher negra forte, né? Do homem e da mulher, né? Que não sente dor. Eu não vou dar esse medicamento pra quê? Pode ser, aí vem aquela palavra de sempre, né? Ela tá com muito mimimi, uma mulher negra dessa tão forte, né? Ainda usa expressão vulgar. Uma negona dessa tão forte, como é que tá se sentindo assim? Não é possível. Às vezes, amigas minhas que são negras falam, Robson, eles não olham pra gente, eles não querem se aproximar. E fora quando às vezes ela fala, sussurra baixinho, eu não sei se tomou banho, né? Esse pessoal negro sabe como é, né? Tem tudo isso, né? Isso elas ouvem ainda, né? É assim, eu tô aqui pensando, você tá falando isso, eu tô aqui pensando, né? Um corpo desejável, porque quando ela tá plena na objetificado da sexualidade, é o corpo desejável, mas não enxerga que é um corpo desejante, que deseja ser bem tratado, que deseja ser cuidado, que deseja ser amparado, que deseja ser amado. Não, essa parte não precisa. Não precisa. E aí, a gente escutou isso dessas mulheres. E o que a gente vai fazer com isso agora? Então, a conferência é esse momento. Pensar sobre isso e verificar, mas um dia aí tá cumprindo lá as políticas nacionais? A legislação para isso. Vamos lá, o que a gente tem de lei aqui? O que a gente está cumprindo? Porque é esse o olhar, né? Exatamente, né? E aí a gente vai para a questão da permanência das políticas, né? Estratégia de execução e permanência das políticas de educação para a população negra. Eu acho que o professor Robson vai falar Eu posso falar um pouco sobre isso do meu lugar de profissional dentro de uma OSC, né? Que eu vejo chegar as crianças e os adolescentes trazerem essa demanda. Eu já tive criança que teve a cabeça raspada porque a professora fez um comentário racista com ele. Ele se sentiu incomodado e ele não queria mais ir para a escola. Infelizmente, é muito comum os casos que a gente escuta de escola. Arruma esse cabelo, não vem com o cabelo assim, não vem com o cabelo black, não vem com o cabelo, não sei... Manda fazer trança, manda prender. Tivemos uma criança que ela tem problemas hormonais, ela tem 9 anos, ela tem problemas hormonais. 9 anos. A gente conseguiu identificar, conversamos com a mãe dela e pedimos para ela entendeu, levou no médico para fazer todos os exames e porque a professora estava falando de outra forma para a mãe que a menina não tomava banho e não era isso. Não era sobre isso, era sobre saúde. Como que a professora fala isso? Era sobre saúde. E aí eu acho que o professor Robson vai falar mais disso sobre do que eu, porque ele está dentro da escola pública. E já me deu um spoiler aqui, gente, até muda para mim, é que ele está escrevendo um livro aqui sobre escolas, e daqui a pouco ele vem com esse livro novo aí dele, né? Mas me conta. E nesse livro, Se a Cor é Minha, Porque Não Incomoda, né? Discussões racistas no cotidiano, eu trago vários casos de racismo no ambiente escolar mesmo, né? Que tem a Lei 10.639, de 2003, né, que é a questão da história afro-brasileira. Aí vem a Lei 11.645 de 2008, 5 anos depois. É mais completa ainda, porque fala da história afro-indígena em nosso país. É uma lei federal, está na Base Nacional Curricular e ainda não é abordada nas escolas. Essa é a verdade. Ainda se fala muito por cima quando se fala, porque é mais fácil falar da história greco-romana do que a escola africana. Professores não se dedicam, não querem, porque uns dizem que não precisam. Professores de histórias, e por incrível que pareça, alguns também que são negros, não falam sobre isto. E quando falam sobre isso, por incrível que pareça, sofrem represália. Tenho até uma amiga que sofreu aqui nessa cidade, professora. Da própria gestão escolar, muitas vezes, diretores e diretoras brancas, que não é interessante. Tem um caso numa escola que, quando foi o dia da inclusão das crianças neurodivergentes, no ATPC todos foram convocados para participarem. Mas quando teve, sobre a questão da temática negra, da consciência negra, ficou bem especificado. Fiquem à vontade, vai quem quer. Então você vê o descaso. Sim. E essa escola é conhecida como uma escola inclusiva, que inclui. Como assim? Da primeira página, que até a primeira página. Então, assim,
Tem esse mito de que, nós como... mas é só... Eu até falei na escola que eu estou, eu falei, nada contra o samba, capoeira, mas eu cansei, né? Nós estamos cansados de ser negro do entretenimento. Eu acho que tem que abordar quem se sacou na química, na história, na filosofia, personalidades negras, né? Foi um papo que a gente teve naquela nossa conversa, né? Disso. Eu não quero ficar falando só sobre isso. Eu sou um homem preto, tá? E outra questão, sou sociólogo, sou historiador. Entende? Não dá. Então, assim, eu vejo crianças ainda passando por isso. Vai picolé de asfalto, cabelo duro, macacos. E aí a criança e o adolescente não quer ser negro, porque quem quer passar por uma situação dessa? Dói. Dói. Eu falo nesse livro que o racismo é uma dor. Só sente quem passa. Só sente quem passa. Por mais que diga assim, nós temos brancos que são aliados, tudo bem, mas quando a pessoa branca fala assim, por que não o dia da consciência branca? Como já escutamos. Então, eu sinto a dor que você sente, mesmo sendo uma pessoa negra, cada um sente a dor de um jeito. Imagina se a pessoa for branca. Cara, eu não sei nem se dá pra falar que dá pra ser empático, porque é se colocar no lugar do outro, né? A gente não vai conseguir, nós brancos não conseguimos. Dá para ser aliado? Assim como devemos. Um homem não consegue saber o que é ser a mulher. Ele não sabe o que é ser uma mulher. Né? Ele não sabe o que é estar no corpo trans, no corpo homo. Quer dizer, ele não sabe. Então, como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Isso. E aí a gente parte, né, para ações para a inclusão da população negra nas políticas culturais. Eu acredito, pegando o gancho do professor Robson falando, né? Eu não quero só ser o negro que joga capoeira, nada contra, que é nossa cultura e tem que ser falado assim, né? Tem que ser falado de tudo isso, mas é preciso entender que o conceito de cultura é muito mais amplo do que eu quero ser o Spike Lee, né? Eu quero ser diretor de cinema. Eu quero ser outras coisas. Eu quero ser inserida dentro da cultura a partir de outros lugares e não apenas alguém olha pra mim como, né? Você deve fazer acarajé, né, Andréia? Porque eu sou de Salvador e eu sou parda. E deve ser do candomblé, nada contra quem é também. Deve ser categoriza a pessoa, né? Coisifica, já vem com kit, né? Já nasce com kit. Quando você olha para uma pessoa branca, você não diz para ela que ela vai fazer macarronada. Eu vou olhar para você nasceu em Jundiaí, então você tem que fazer macarrão e tomar vinho, porque você é descendente de italiano. Não sou mais o vinho, a hora que você colocar na mesa, tamo aí. Tá certo. Então a gente precisa discutir esses outros lugares de estar dentro da cultura. Sim. Por que não escrever uma peça teatral? Sim. Né? Por que não fazer isso? Por que não produzir um show de música? Enfim. Não, qualquer coisa. Qualquer outra coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Poesia. Por que não fazer poesia? Exatamente. Então, assim, precisa se discutir isso. Mas isso é bobagem. Não é bobagem. A gente precisa discutir isso, tá? E aí fala da segurança pública e desafio nos enfrentamentos de violência contra a população negra e comunidades quilombolas. Isso é um assunto bem complicado dentro desse eixo, falar sobre segurança pública, porque a gente entende que a segurança pública deveria ser igualitária para todos. Mas quando eu vejo um corpo negro, a primeira coisa que eu faço é esconder minha bolsa e gritar para a polícia. Sim. Nem encostou em mim. Mas quando a polícia chega também, o primeiro corpo que ela tira é o corpo negro. Exatamente. Não tem saída. Exatamente. Não precisa nem encostar, já vai. Então a gente precisa trazer também, e aí é um convite que eu já deixo aqui também, né, para quem quiser da segurança pública estar junto conosco na conferência. O link está aí aberto para todos. É importante ouvimos também essas falas, por que isso acontece. Porque não é só uma via única, tem que ser uma via com várias possibilidades. Sim. E a escuta também dessas pessoas dentro da segurança pública é importante para nós, da Guarda Municipal, dos batalhões de polícia, do Exército. A gente precisa conversar. Que a gente, quando discute segurança pública no coletivo, é sempre a partir de um estopim de violência. Seja a violência policial, seja a violência do Estado, enfim. A gente não discute segurança pública no dia a dia, né? Para justamente evitar a violência. Né? A violência contra os corpos, a violência que acontece mais assiduamente em algumas regiões, e aí porque ali tem menos... Pode falar. E aí, só para incluir a minha fala, dentro da segurança pública, eu não posso olhar para uma mulher, como você falou anteriormente, para uma mulher que sofreu violência, uma mulher negra que sofreu violência doméstica, da mesma forma que uma mulher branca que sofreu violência doméstica. Todas as duas são violências. Sim.
todas as duas podem ser fatalidade, mas existem algumas coisas que diferenciam. E a gente precisa olhar para esse lugar e precisa entender, tá, você está trabalhando dentro da segurança pública, você entende, você consegue perceber essas diferenças, que estratégias a gente pode criar para que isso... Não, a gente sabe que não vai acabar, infelizmente, essa é uma realidade. Sim. Sabe? A gente entende qual que é o passo que a gente pode dar? Mas isso, para pelo menos minimizar, melhorar, fazer o entendimento social, porque eu não vou ser utópica, nunca mais vai ter racismo, nunca mais vai ter violência doméstica. Não, e a gente tem a questão também, que é o recorte social. Para além do recorte racial, a gente tem os recortes sociais. Certeza, né? Então, como uma mulher preta periférica que sofreu violência e que não tem condições de sair de casa, porque ela também sofre violência patrimonial, por uma série de outras estruturas que estão postas, como essa mulher é recebida dentro da DDM, como uma mulher branca é recebida dentro da DDM. Exatamente. Porque tem um perfilamento policial daquele corpo que é o corpo rastreado e rastreável. Por exemplo, tem um racismo algorítmico, que é um tipo de racismo que as câmeras conseguem pegar corpos negros, que são sempre os corpos, né, que são os perigosos. Que a gente tem que pesquisar mais sobre esse tipo. Então, o livro fala um pouco sobre isso. Então, acho que a gente sabe que muitas vezes o policial negro, ele acaba negando a própria negritude pela corporificação, né? Corporação que ele participa, e ele começa a marginalizar, e ele, por incrível que pareça, ele passa um processo complexo. Ele se nega e vê o outro como inimigo, que é um outro negro, que basta ele estar sem a farda e ser também perseguido. Quantas vezes policiais são abordados de maneira truculenta quando estão sem a farda? Porque ele aí começa a ter consciência de que ele é mais um corpo negro, que sem a farda é um corpo negro qualquer. Sim. Teve até um depoimento aí, uma história de um desses delegados, youtubers, questionável, não vou dar o nome dele aqui, mas que ele comprou uma moto, a moto estava sem placa, saiu da concessionária, mesmo, foi abordado de forma violenta e tal, e é um cara que pratica a violência também, é um cara que reproduz essas estruturas racistas, né, violentas dentro da polícia, mas mesmo passando por isso, dessa abordagem truculenta, violenta, ele ainda reproduz. Tem dois políticos, né, que são muito conhecidos, são homens negros, e eles falam o seguinte, que eles estão contra tudo isso, todas essas pautas, né? Sim. E aí a pessoa falando comigo, falou assim, mas você já perguntou quantas essas pessoas estão adoecidas? O quanto a lavagem cerebral foi tão bem feita que ele preferiu não negar a própria cor para... ele acha que está se beneficiando, que não está dando um tiro no próprio pé e totalmente contra a causa da negritude, e que lá na frente vai se arrepender amargamente, porque eles vão ter, ele tem parentes, né, que não se beneficiam, e aí ele fica assim comprou aquele discurso do branco colonizador, né? E eu fico pensando o quanto essa pessoa é adoecida. E nega esse adoecimento, porque é aquela questão, para você ter a cura ou a melhoria na sua saúde mental, você tem que assumir se pelo menos nesse momento eu estou doente, preciso me cuidar. E essa pessoa nem assume que está passando por esse tipo de adoecimento psíquico, né? E é complicado, é muito complicado, não assume, e ele fica naquela... Ele fica se degladiando, ele com ele, porque ao mesmo tempo ele é contra, mas aí quando você questiona, ele já fica naquela dúvida, é complicado. Não sustenta, né? Não sustenta. Vamos lá, onde paramos? No eixo reparação. O terceiro eixo é o eixo reparação. Eu acho que todos são, na verdade, então... quando fala de reparação, o professor Robson tem um pouco de... Eu tenho um pouco de reserva, mas enfim, eu acho que... Mas é o tema da Nacional, né? E vai falar de política tributária e população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos. Envelhecimento da população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos, população LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e políticas de vida, e ações para fortalecimento e enfrentamento do racismo religioso nas políticas. Gente, é uma vida para... Se você pegar cada frasezinha aqui, você faz dissertações para a vida, né? Sim. E assim, isso é preciso entender que isso vai acontecer nacionalmente, está acontecendo, né? Durante esse primeiro semestre de 2025, em todos os municípios que tem conselho e que tem o interesse em fazer a conferência e as discussões,
no objetivo de construir políticas, como eu falei, aplicáveis o mais rápido possível. Sim. Porque a gente não pode mais, a gente não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo. É urgente. Se a gente quiser uma sociedade saudável, ou minimamente saudável, dentro daquilo que a OMS chama de saúde, né? Para nós, e aí eu nem estou falando dos nossos filhos, nossos netos, nem isso. Para nós, não dá tempo de pensar assim. É urgente, tem que ser aplicável. Então, são eixos muito complexos, realmente, mas que estão sendo discutidos por todo o país. Né? E isso é importante de salientar. E a questão do envelhecimento também está super em alta, né? As políticas do cuidado, tem se falado muito, né? Das políticas do cuidado também. Quem cuida no Brasil? Só que aí tem uma questão, né? De política do cuidado. A gente vê hoje muita coisa assim voltada para o idoso, mas a gente precisa ter um cuidado também de olhar que é isso que está construindo para o idoso, porque o Brasil já é um país de pessoas idosas, né? Mas que tipo de coisas estão sendo feitas? Porque se é um país de pessoas idosas, quem tem poder aquisitivo são as pessoas idosas. Será que eu estou fazendo isso para cuidar de fato dos idosos? Ou é mais um mercado? Então, é igual hoje, o professor Robson diz, né, que a comunidade negra virou um pouco de modismo, né, porque se ganha dinheiro em dizer que está fazendo um produto para o Black Money, né? O Pink Money, né? Isso é importante? Sim, é importante, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais... Sempre um olhar crítico em cima, sempre desconfiar, né? Exatamente. Assim, então tem isso, né? Além de ser uma pessoa idosa, é uma pessoa negra. Sim. E aí? Tá se criando... Aí temos um país de pessoas idosas. O que é que eu vou fazer? Eu tô fazendo isso mesmo pro bem dos nossos idosos? Eu tenho idosos lá que eles querem se inserir no mercado de trabalho, mas eles não conseguem. E aí, quando você fala de envelhecimento, você volta lá para a saúde. Porque se você não pratica uma medicina preventiva, um envelhecimento que ali tem que caber saúde mental, ali tem que caber os recursos financeiros também, né? Porque não é fácil ser idoso no Brasil por conta dos gastos, enfim. Você tem uma série de questões que você discute no envelhecimento, mas também você discute para aquelas famílias que têm pessoas com deficiência, as questões voltadas para o INSS, né? As questões dos cuidados no geral, né? Então, que tipo de envelhecimento a gente está tendo no Brasil, né? Que as pessoas não têm mais acesso aos lugares. Teve uma pesquisa que pessoa idosa não está acessando mais espaços de cultura porque não consegue. É isso. Né? 60% dos idosos entrevistados não frequentam mais espaços de arte e lazer. Né? Então, a gente tem que olhar para isso com uma certa indignação, inclusive. E para que idosos essas políticas de cuidado estão sendo, de fato, executadas, aplicadas, desenvolvidas, projetadas, planejadas? Para que tipo de... Qual idoso que a gente está falando mesmo? Qual idoso? Porque, por exemplo, eu tenho uma idosa negra que ela nasceu com a deficiência auditiva. Então, ela tem dificuldade, não auditiva, ela tem um tipo de deficiência que ela tem dificuldade na fala. Ela não consegue falar. Ela até escuta o que você fala, mas ela não consegue entender nem exatamente. E agora, a nossa assistente social descobriu que ela tem um aparelho, mas que está há anos parado, sem pilha. Pensa aí. Isso é grave, gente. Isso é coisa... Omissão total. É uma omissão, é um abandono. Que a UBS não tinha visto, que atende essa pessoa, né? Não viu que ela tinha um aparelho em algum lugar, deveria estar ali, colocado no prontuário, no UBS, no CRAS, no CRES, enfim, qualquer que já faz uso do aparelho. Que ela faz uso do aparelho. E que ela não estava usando, e aí ela queria colocar pilha, de qualquer jeito. E aí a minha assistente social fez, não, vou fazer todas as orientações, os encaminhamentos necessários, porque vai que esse aparelho não está servindo mais, então vamos fazer tudo certinho. Então aí foi fazer tudo certinho, quer dizer, a pessoa ficou anos sem usar o aparelho, porque ninguém se importou em perguntar, em saber, e é isso. Né? É uma idosa negra dentro de um território, dentro de Jundiaí.
Porque tem aquela coisa do envelhecimento, do idadismo, que é quem não serve mais à sociedade. Quando a gente fala de servir, a gente fala de mercado de trabalho, de fazer dinheiro. Então tem um momento que a sociedade olha e é só um público consumidor. Velho. Então a gente tem que rever a nossa cultura mesmo, né? De todo mundo, meus ancestrais, vou honrar. Gente, mas né? Como É para vender curso de coach, né? É descartabilidade do corpo, né? Idoso, vamos dizer assim, do corpo, né? Que tá envelhecendo, tá envelhecido, e a gente. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza que essa conferência vai impactar. Vai. Porque a ideia é sair de lá munido, com ferramentas para saber os seus direitos, os seus deveres também, e o que fazer, como procurar, como minorar, pelo menos, né? Não é melhorar, mas minorar alguns quesitos, porque esse é o papel da conferência, né? A gente vai conferir, não só conferir, mas no sentido de, fomentar o desejo de mudança social urgente e emergente, porque a coisa, além de ser emergente, é urgente mesmo. Sim. Anda de mão dadas. A emergência e a urgência andam de mão dadas. Porque ainda fica aquela ideia, né? Não, o pessoal fala assim, né? Pejorativamente. A negada vai se reunir e de lá, de repente, talvez termine com um samba, não é assim? Uma feijoada e um samba. Uma feijoada. Uma capoeira, Uma capoeira. Não, gente. Lá a gente vai discutir pautas pertinentes para a comunidade negra. E aí, tem uma frase que é interessante, né? Quando... na África, quando uma pessoa educa uma criança, movimenta toda uma aldeia. Sim. Então a nossa ideia é movimentar toda essa aldeia, chamada Brasil, Só que é aquela questão, né? Quem são os filhos desse solo, né? Quem são os verdadeiros filhos desse solo? Que essa mãe não anda muito gentil, não é mesmo? No livro até fala, os filhos desse solo és mãe gentil, mas mãe de quem, né? Mãe de quem? Pai de quem, né? Aí eu queria pontuar também, para não deixar passar sem falar, né, a população LGBT e o racismo religioso. A gente sabe que muitas vezes, e aí isso a gente discutiu mês passado numa pré-conferência, né, de uma futura conferência que vai ter, como os equipamentos públicos não têm repertório para atender uma pessoa LGBT. Quando uma pessoa LGBT chega, né, na clínica da família, na UBS, no CRAS, no CREAS, enfim, outros espaços, aquele corpo chega, ele já causa um impacto que não deveria causar, e a pessoa que está ali para receber não tem repertório para conversar com aquela pessoa que está chegando. E sequer para atender, né? Porque a gente tem médicos especializados. Exatamente, sabe? Então a gente precisa discutir sobre isso também, porque isso foi trazido na pré-conferência e a pessoa ficou, nossa, eu vou fazer como? Eu digo, porque assim, eu sou muito questionadora, assim como o Robson. Eu perguntei, e aí vocês ficam usando a palavra, vamos fazer acolhimento. Vamos fazer acolhimento. É aquela questão. Esvaziou o sentido, porque a pessoa chegou, você não sabe fazer nada. E aí a gente vai fazer o que com isso? A gente precisa resolver, ser resolutos dessa questão. Assim como o racismo religioso. Quantas vezes eu fui fazer a inscrição de uma criança no meu espaço e a mãe me perguntou, a minha filha vai sofrer racismo religioso aqui? Aí eu fiquei assim, por quê? Aí ela falou que a filha dela, a família era ubandista, eu disse, aí eu fui levar ela no espaço, nós aqui somos ecumênicos, todos vão chegar aqui. Naquele espaço eu sei que isso, eu tento pelo menos promover isso, a minha equipe também, mas tem outros espaços que não. Na escola não. E outra coisa também que é interessante, as nossas mais velhas, os nossos mais velhos produzem chás, massagens, né, que são práticas que fazem bem para o nosso corpo, porque isso também não pode ser integrado. Teve uma discussão agora, né, homérica sobre isso, porque é racismo religioso. Não se levou em consideração o poder das ervas, das massagens, dos óleos, né? Então a gente precisa, exatamente, e a gente precisa discutir sobre isso. Por que eu posso, em determinado lugar, usar conceitos evangélicos e eu não posso usar conceitos candomblecistas ou bandistas? E essa é uma discussão que a gente vai penar muito ainda. Eu acho que a gente só começou
em termos de discussão mesmo, né? O Brasil tem se tornado um país cada vez mais neopentecostal, mais evangélico, né? A gente vai vendo os dados aparecendo no IBGE. Muitas igrejas viraram um lugar para cooptar votos, mais do que para cuidar da espiritualidade das pessoas, né? Então, ali também grandes centros comerciais, e esses discursos de ódio de caráter religioso, eles têm se propagado, não só no dia a dia, mas muito também pela internet, né? E eu acho que é um lugar mais difícil de você apontar um crime. Isso. Né? Porque tem essa questão também. O racismo, a questão racial, quando ela acontece, pela prática, a justiça já reconhece. Agora, quando são duas pessoas tentando exercer a sua fé, a sua crença, já é. Né? E dentro do nosso sistema judiciário também a gente precisa discutir um monte de coisa, né, gente? Você vê que tem teses assim sobre a questão do poder medicinal mesmo das que as plantas têm. Sim. Tem teses que surgem. E a gente vê assim, o Brasil é um país laico, mas você vê nas escolas estaduais, enfim, onde é local de justiça, de legislação, judiciário, com crucifixo enorme ali. Né? Então, cadê a laicidade do Estado? Não há, nunca houve. Cadê a laicidade do Estado? Eu falo que é um país lycra, que estica para onde vai o interesse, entendeu? Porque a gente tem essas questões, né? Que tem o crucifixo nos departamentos, enfim. E tem as questões também de deputados lutando aí para que tenha o momento da Bíblia. A gente vê calendário dos municípios. Então, quais são as datas municipais que estão no calendário? Quais são os dias religiosos que estão no calendário municipal? Aí você falou da questão do neopentecostalismo que surge no Brasil. E tem um slogan que não tem jeito, gente. Deve ser falado que é pequenas igrejas, grandes negócios. Essa é a verdade. Os produtos mais vendidos é o demônio ou é Jesus nas igrejas. Sim. São produtos que são vendidos, virou venda, virou uma questão bem mercadológica mesmo. E o pânico moral é algo que gera votos. Lógico, né? Mais do que qualquer proposta de política pública, o pânico moral é o que tem mais aderência, né? A dominação das massas, da grande dominação das massas. Eu não domino só a mente, eu domino o corpo também. A vontade, o dinheiro. Eu tenho controle sobre as pessoas a partir desse discurso de um poder divino que... Então as pessoas vão ser manipuladas literalmente por mim. E é isso. É a microfísica do poder, né? Foucault que diga, Foucault que diga. Não só Foucault, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A microfísica do poder, né? E é isso. Bom, a conferência ela acontece a partir dessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, das 18h30 às 21h30, Avenida União dos Ferroviários, 1760, Unidade de Gestão de Cultura. Do lado do Poupa Tempo, vai ser no Espaço Expressa. Isso. Espaço maravilha. Isso. Coisa linda. Entrada gratuita, a população pode participar. Como que funciona? Então, como que é? Nós temos um link de inscrição, né? Que está sendo disponibilizado nas redes sociais do Conselho, nos grupos do WhatsApp. Vou disponibilizar para você também, caso você queira. Quero colocar na bio, lógico. Colocar. Então, a pessoa faz a inscrição lá e escolhe qual desses 3 eixos ela quer participar. Né? No dia 16 vai ter a abertura. Então, a gente vai ter lá o professor Robson falando sobre a importância da conferência, vamos ter representantes do poder público, vamos explicar um pouco o que é esse processo de conferência. E no dia 17, que é o sábado, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos estar lá, vamos ter algumas apresentações artísticas, mas o principal disso tudo é a discussão desses eixos. Né? A gente precisa conversar sobre isso, não temos mais tempo a perder. Então, gostaria de deixar aqui o convite, vou deixar o link com você. Você já está vendo que você tem aí acesso aos eixos bonitinho, né? Maravilhoso. Aos cards, sempre. Então, se inscrevam, vocês serão bem-vindos.
bem-vindas e bem-vindes todos para participar dessa discussão, dessa construção. No dia 30 e 31 também teremos a regional, também vamos disponibilizar os links de inscrição para que as pessoas possam até se candidatar a ser delegadas, levar suas ideias, as suas dúvidas, os seus questionamentos, às vezes até uma estratégia que fez dentro do próprio bairro, com a família, sim, que foi boa e funcionou, a gente pode discutir sobre isso, crescer esse movimento, e é isso que é importante. Nós precisamos fazer a mudança, e a mudança só começa a partir da gente, não é a partir do outro, mas a partir da gente fazer esse movimento, assim como você, que abre esse microfone maravilhoso para trazer tantas diversidades aqui, tantos assuntos, a gente fica meio perdido. Né? É muito assim, um ambiente bem aconchegante, gente. Esse ambiente é de vocês, gente. Sem vocês não tem por que ter esse programa, não tem por que a gente... Eu sempre falo que a gente tem que ocupar os espaços, todos eles, né? Porque não tem espaço vazio. Então a gente tem que estar sempre com o microfone ligado para a gente ir ampliando as vozes, juntando vozes, né? Porque as pessoas, cada um tem a sua voz, a sua luta, a sua história, e esse microfone serve para isso, né? Para eu ouvi-los. É isso, obrigado, gente. A gente que agradece, então, vocês me mandam o link, eu vou deixar na descrição, tudo bonitinho, postar os cards também. Esse programa vai pro ar já, esse programa na sequência da gravação, que eu acho importante a gente divulgar, compartilhar. Mas eu não posso, tô fora, tudo bem, compartilha, manda para alguém que tá aqui em Jundiaí, que possa ir, que tenha ali para contribuir ou para ouvir, enfim, é importante que a gente faça essa construção. 35 anos de conselho não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa mesmo. E tem movimentos aqui muito importantes, sim, que estão na estadual, estão no nacional, fazendo a coisa acontecer. E às vezes a gente não sabe. Nem sabe. A sociedade não sabe, a comunidade não sabe, precisa saber disso. É isso. E já deixo aqui, vou até aqui essa câmera, já deixo aqui meu convite para o Reginaldo vir aqui no Francamente. Faz tempo que eu estou para trazer o Reginaldo aqui, então já fica um convite aqui oficialmente, porque daí quando a gente fala assim em público é mais difícil falar não. Pois é. Então, Reginaldo, é você. Mas sexta eu provavelmente estará por lá, né? Então sexta-feira eu quero ir aí. Vou esperar você. Mais uma vez, né? Já pego na orelha lá do Reginaldo para vir para cá. Já vou falar para ele se ele for para reunião hoje. Hoje nós estamos em reunião agora. Eu vou falar para ele, olha, a Tainá vai puxar sua orelha, você vai ter que ir. Vai ter que ir. E é isso. É isso aí, gente. E quando tiver livro novo... com certeza. Livro novo nessa mesa aqui. Francamente, estamos aí. Qualquer novidade do conselho, qualquer pauta, já sabe, né, André? Eu falei, não é uma vez que vem, né? Vem outras que esse espaço também sirva para a gente ampliar aí essas construções que são feitas na cidade, via internet, via rádio, sinal de fumaça, o que a gente tiver à mão, a gente vai ocupar. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. Você é maravilhosa. Vocês são. Espaço, enfim. Obrigada. Obrigado, gente. Gente, estive aqui com a Andréia Pereira e Robson Santana falando um pouquinho sobre a segunda conferência. Vou até abrir aqui, para falar o nome da conferência certinho, porque é um nome grande. E a memória dessa tia velha aqui, né, gente, já não tá tão boa assim. Vou falar bonitinho, Segunda Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que vai acontecer em Jundiaí, lá no Espaço Expressa, nos dias 16 e 17 de maio. Vou deixar linkado aqui para você, interessado, fazer sua inscrição e participar. Vamos falar de igualdade, democracia, reparação e justiça social. Então, são 3 eixos que você pode se inscrever, participar ali para contribuir ou para ouvir o eixo que te interessa mais, que você tem mais afinidade, enfim. E você pode participar pós-conferência também das ações do Conselho. Combinado? Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.